Olá, pessoal. Prazer enorme em estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade à nossa programação do nosso podcast que chamamos de Diversidade, Vida, Vozes e Trabalho, né? Esse é o nosso episódio, primeiro episódio do nosso programa em 2026, dando continuidade àquela ideia que nós trouxemos em 2025 de compartilhar com vocês cases inspiracionais para que todos entendam que sim, é possível incluir, às vezes com desafios, às vezes com menos desafios, mas esse aqui, esse nosso programa da BRH aqui na Paraná, que é muito transmitir para vocês, né? A inspiração daqueles que realmente acreditam, né? Nós trouxemos esse ano aqui na nossa seccional, né, um propósito um pouco diferente do ano passado, buscando alinhar as nossas ações sempre para o propósito de sair da prática, sair da teoria e ir para a prática, né? Então, o que a gente quer, né, é promover a diversidade e inclusão com propósito na prática e com conexão. Conexão é uma palavra bem importante para a gente aqui, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, tá? Promover a diversidade e inclusão como fonte de riqueza humana, né? Então, é aquilo que a gente tem, aquele diferencial que a gente tem, que é o melhor que a gente pode dar. A pluralidade de pensamento, que é riquíssimo para nosso momento, né, de humanização nas relações dentro das organizações. E a compreensão de diferentes realidades, como é que isso tudo se soma, né, para que a gente consiga ampliar a capacidade das organizações de inovar, de decidir e de se conectar com os seus públicos. Esse é o grande propósito que a BRH Paraná traz hoje. Para a gente dar início, nós estamos com duas convidadas especiais, quero apresentar para vocês, né, a Sandra Vaccaro, que é a nossa nova voluntária, ela já vai se apresentar, e a nossa convidada muito, muito especial, né, a Elisângela Passos, que vai estar aqui trazendo um tema maravilhoso. Sandra, é com você. Cláudia, obrigada pelo convite. É um prazer e um super desafio estar aqui, né, no podcast, mas eu estou muito feliz com esse convite. Então, eu sou a Sandra Vaccaro, atuo aí há mais de 20 anos na área de RH e faço parte do grupo voluntário, né, Diversidade e Inclusão aí, da BRH. E fui desafiada a trazer uma pessoa, uma convidada para estar aqui conosco, que é a Elisângela Passos, né? E o tema que nós escolhemos, que faz parte da diversidade e inclusão, é neurodiversidade no trabalho, o que as empresas ainda estão pensando, né? Vendo como atuar, né? E está sendo uma exigência muito grandiosa aí, principalmente para startup iniciar em maio, né? Então, Elis, acho que fala um pouquinho para a gente, se apresente e depois a gente começa a nossa bate-papo. Ah, que bacana, estou muito grata de estar aqui, muito feliz. Meu nome é Elisângela Passos, sou psicóloga clínica e organizacional. Eu gosto muito de posicionar dessa forma, porque eu fiz transição de carreira, então trabalhei aí mais de 20 anos em comércio exterior. E sempre tinha esse desejo da psicologia, né? E no temperamento há mais de 10 anos, então, que eu fiz aí essa transição, essa virada de chave. Então é bem legal trazer, porque assim, não tem como não trazer a bagagem do que é o corporativo, do que é um chão de fábrica, do que é, né, o trabalho como um todo. Fiquei muito feliz de vir falar desse tema, que é um tema riquíssimo, né, um tema que está muito em alta, porque assim, a gente fala muito de resultado, mas e como que prepara as pessoas para segurarem esse resultado, né, como funciona. Então, muito grata por estar aqui, viu? Elise, então você está trazendo para a gente aquilo que o programa se propõe, que é da teoria para a prática, né? Toda a tua bagagem e hoje como é que você enxerga isso na prática. Perfeito, ótimo. E a primeira pergunta que a gente tem para você, Elis, né, como conhecedora do assunto e praticante aí no mercado, e para as pessoas que estão nos assistindo também entender, né, o que é a neurodiversidade? Então, olha só, neurodiversidade é reconhecer, né, que nem todas as pessoas são iguais.
né? Que nem todas as pessoas pensam iguais, né? E isso não é um problema, isso é uma característica, né? E é muito legal porque o termo, né? O termo neurodivergência, ele vem lá de 1990, né? Com cientistas, com estudos e tal, para diferenciar, então, pessoas dos neurotípicos, né? Então, foi bem naquele boom, assim, de estudos sobre o autismo. Então, e depois disso veio surgindo todos os outros, TDAH e tudo isso, né? Então, o que é uma neurodivergência? É isso, né? São pessoas que pensam de forma diferente, não como um erro, mas como uma característica, né? É até legal você trazer, assim, quem são essas pessoas que estão nesse grupo, né? Que você já citou alguns, TDAH e etc. Quando a gente fala de neurodiversidade, o que as pessoas entendem? Elas já entendem o que é a neurodiversidade ou ainda é um assunto novo? Ou é um assunto antigo, né? Vamos dizer assim, e que é um nome mais bonito de se falar? Então, na realidade, assim, né? O desafio, né? É que o trabalho como um todo, ele tem é como se fosse assim, é um trabalho, é um padrão único, né? Então, o que é diferente? Como que as pessoas entendem isso? Porque o trabalho ainda não está, né? O termo trabalho, no sentido que a gente coloca todas as empresas, as pessoas ainda não estão preparadas para aceitar, né, o neurodivergente. Então, hoje a gente pode colocar assim, o neurodivergente o autismo, a dislexia, o TDAH, mas também pessoas que pensam diferente, pessoas que se posicionam diferente, né, pessoas que têm uma outra forma de analisar o contexto, né. É engraçado porque as empresas pedem tanto. Eu quero colaboradores que pensam fora da caixa, quero pessoas que tragam novidade, quero pessoas. E de repente tem ali dentro, né, essa possibilidade e ainda não está sabendo aproveitar porque ainda está nesse padrão, né, que foi automaticamente colocado pela sociedade, que está super na hora aí da gente quebrar, né? Isso é muito bacana. O nome eu adorei quando eu vi aqui, eu falei vida, vozes e trabalho, é sobre isso, vamos despadronizar e formar uma coisa mais aberta, né? Um movimento mais realmente inclusivo, de verdade, né? Incluir é fácil, né? O difícil é sustentar as pessoas dentro do ambiente, né? Fica bonito para sair na capa da revista, né? Mas o quanto tem esse cuidado, né? Esse amparo para essas pessoas do grupo neurodivergência. Sim. Eu gosto muito quando a gente fala, né, que inclusão não é só convidar para a festa, mas é dar condições e possibilidades da pessoa dançar e aproveitar a festa. Falou tudo, Cláudia. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Então não é trazer, tá aqui, né? Igual você falou, bonitinho e tudo, mas assim, então, a pessoa tem que ter condições de dançar e participar de todos os movimentos existentes naquele local. Né? Perfeito. E assim, Elis, quais sinais mostram que o ambiente não está preparado? Você que é palestrante, né, psicóloga e direto está em empresas aí que eu venho te acompanhando, então como que é visto isso? Bom, antes de colocar do lugar, assim, queria colocar assim, Sandra, como que o gestor, ele pode perceber, né, que ele tem ali alguém dentro e tal. Então, percebam assim, coisas básicas, assim, mas que faz todo sentido. E às vezes durante o dia, nós sabemos, né, gente, trabalhamos já todas aqui em corporações, em empresas, então o ritmo é um ritmo muito acelerado. Mas a gente, ao mesmo tempo, não é só máquina, a gente está lidando com pessoas, então a gente precisa perceber. Então, um dos pontos que eu gosto de trazer, assim, é aquela pessoa que ela entrega o que foi solicitado, mas com muito esforço, com muito desgaste, uma pessoa que te entrega, mas daquela forma assim, né? Então, assim, é muito sofrida até a palavra. Então, o que está por trás, né? Ou aquela pessoa que de repente está num determinado departamento, tem aquele olhar, mas parece que não está se encaixando, e isso é possível de perceber. Só que no dia a dia, eles trazem isso como pessoa difícil. Preguiçosa, né? A equipe, ao ambiente, como falta de competência, né? Então é um olhar. Aí pode ser que quem esteja nos ouvindo fala, mas meu Deus do céu, e como é que a gente vai diferenciar agora e tal, né? E a gente vai colocar um pouquinho mais aqui durante esse papo, mas assim, o olhar, a escuta, né? É aquele ser humano de verdade, né? Então quando a gente fala recursos humanos, né? Então a gente está falando
trazer a humanidade mesmo para o local. As pessoas entregam, a gente só precisa, né? Vou dar um exemplo aqui, sabe na primeira infância, criança 0 a 5 anos, quando a gente fala assim, tem gente que fala assim, nossa, que criança difícil. É difícil, né? E a criança, na realidade, só tem um jeito diferente, ela só quer ser ouvida, ela quer ser... E se você tem esse movimento, é tão fácil de lidar, né? Quanto mais você estiver nesse movimento, mais você se adapta com a tua equipe, identificando ali neurodivergentes, pessoas preciosíssimas dentro da equipe, que pode fazer uma diferença grande, não é verdade? Então aqui, né, a gente cai naquela máxima de sempre, né, gestor precisa conhecer profundamente cada membro da sua equipe para conseguir chegar lá e perceber. Se ele conhece bem o colaborador, né, que está com ele vai conseguir fazer isso. Né? Ele vai criar um vínculo de confiança, a pessoa se abre e ele consegue chegar lá. Perfeito, Cláudia. Tem um exemplo que eu gosto de dar metafórico, claro, mas assim, imagine todo mundo num barquinho remando, né? Uma equipe é essa. Todo mundo está remando, de repente um para de remar. Então, dá uma desequilibradinha ali já. O mais fácil é pegar aquela pessoa e descartar no rio, parou de remar, né? Mas quando a gente está falando do desenvolvimento, do olhar, do neurodivergente, que não são pessoas com problemas ou pessoas, né, que a gente pode colocar, não se fala isso, não é doença, não é problema, né? São pessoas com formas diferentes de pensar. Então, vamos tentar entender, talvez o local que ela esteja remando já não é mais adaptado para ela, ou está muito movimentado. Vamos trazer ela para cá, vamos trazer ela para lá, vamos movimentar o barco, né? E Elis, você que tá, assim, atende muitas empresas, a gente sempre tem a que flexibiliza, né, que está aberta para esse novo, e tem aquela que fica resistente, né? Sim. E aí, a empresa que não olha para o seu colaborador acaba afetando, né? Acaba dificultando. E é onde entra essa parte que você colocou. Aí a liderança vem e fala, não, é difícil de lidar. Por quê? Porque ela também não tem um respaldo, né? Ela não tem um apoio da empresa, porque a empresa está focada totalmente em resultados. E a empresa... agora mais do que tudo vai ter que correr atrás disso daí também. Isso. Né? Não, sim, Sandra. E assim, ó, não tem como separar, não tem como dividir hoje em dia resultado de saúde mental. Ou você tem esse olhar para cuidar, para trazer e entender as particularidades que você tem dentro da sua equipe, aí você quer até complementar essa quando você me pergunta, eles e o ambiente e tal, né? Como que dá para notar? Então, assim, veja só. Depois de dormindo, onde a gente fica mais tempo da nossa vida é trabalhando. Então, se a gente está num local em que a gente está com um ambiente com muito ruído, com uma luz extremamente forte, enfim, né, ruídos, barulhos, cadeira pendengando, situações, como que essa pessoa vai terminar no final do dia? Né? E isso tudo afeta, sim, a saúde mental, né? Mas é uma saúde física porque a pessoa fica torta. Não, se a pessoa não está legal com ela mesma, automaticamente afeta. E aí entra no que você comentou. Líderes que não ainda entenderam, e tem bastante que não, a gente sabe, nós estamos agora gatinhando nesse processo todo, mas já é algo muito grande para nós, não é verdade? Porque lá atrás... A gente vai trazer um pouquinho de NR1 aqui, mas lá atrás, quando entra a parte... Todas se recordam aqui que quando entra a parte ergonométrica, lembra? Sim. Que tinha aqui, porque estava dando muito afastamento por LER, né? Lesão por esforço repetitivo e tal. E aí começou... vamos mudar a mesa, vamos mudar a altura, a cadeira, nanana. E começou, mas o que vai acontecer aqui? Vamos ter que mudar todos os móveis. A vida inteira trabalhei assim e sempre deu, né? Devido aos afastamentos, tiveram que alterar. Hoje ninguém mais fala isso, né? Hoje a gente tem laboral dentro das empresas, atividade física e tudo isso. Então, assim, esse cuidado que vem agora nos psicossociais, que vem nos emocionais, que entram em todos, esse cuidado com todas as pessoas, e aqui no tema de hoje, em especial com a diversidade, o neurodivergente, é olhar para que a pessoa tenha um bem-estar e ela possa estar no local, que ela tenha uma vida saudável, um ambiente saudável de trabalhar. E complementando, Elis, não é só ter toda essa estrutura, né? E aí é onde entra talvez o papel do RH, da segurança do trabalho, um fisioterapeuta dentro da empresa, né? E ambos, não, o trio ou mais pessoas aí, criar esse multidisciplinar para atender essa necessidade, principalmente hoje com a NR1, como você citou. Então, o neurodivergente, né, divergência, é importantíssimo dentro da empresa, né? Então, tem que ter todo esse cuidado, porque daí é pessoa, a gente está olhando para a pessoa. Porque a estrutura é fácil, você coloca uma mesa, você coloca não sei o quê, né? Isso.
ficou bonitinho. Mas na prática, ouvir a pessoa. Isso, exatamente. E é aí que está a ponte agora, né? Então a gente tem aqui de um lado recursos humanos, de um lado segurança do trabalho, por exemplo, né? Então um lado aqui cuida do desenvolvimento, né? O outro lado aqui cuida da parte física, e como é que está aqui essa parte? E aí entra justamente o ambiente de estudo. E o líder que não estiver preparado para isso, sim, vai ter grandes problemas de alcançar metas, de entrega e todo esse movimento. Outro dia mesmo eu vi chega de tudo pra gente, né? Um líder comentou assim, tá, então agora com isso tudo que está alterando aí, eu vou ter que dar colo para marmanjo? Já ouvi isso algumas vezes. Não é verdade, né? Então, assim, depois que eu falo que é gatinhando, mas começa assim como a gente está fazendo aqui, é uma disseminação, é um cuidado, é uma sementinha plantada, né? Para que a gente tenha aí um movimento melhor e que todos possam acatar isso tudo. Então a NR1 você está trazendo um pouco do teu ponto de vista que ela é o impulsionador da evolução de todo esse olhar de criar um ambiente saudável, propício para as pessoas possam vir trabalhar, simplificando felizes e produtivas. Sim, Cláudia, porque veja, ó, quando eu falo que ela é a ponte, então assim, ó, é necessário e tem como, e é isso que os riscos, que a atualização da NR1 vem com tudo, né, que tem como medir o nível de estresse, o nível de conflito, o nível de ruído do ambiente, né? Então, lugar com muita pressão, né? Lugar que as pessoas não são ouvidas, ambiente que as pessoas possam falar. Então, por exemplo, um neurodivergente, né? Às vezes ele precisa trabalhar num canto dele, ele vai entregar, mas ele precisa daquele canto, que tem uma luz um pouco mais tranquila, uma coisa mais reservada, a gente sabe todos os movimentos. Sim, sim. Se o ambiente não é psicologicamente seguro, ele vai ter medo de dizer aquilo. Se o ambiente não tem transparência na fala, ele não vai ter aquele movimento de tentar entender o que está por trás das entrelinhas. Não existe entrelinhas para o neurodivergente, né? Porque ele tem o pensamento, né? É amplo, um pensamento diferente, e a gente precisa acatar esse pensamento. Então, o que está querendo ser dito? Diga. Né? A gente conversou um pouquinho até nos bastidores aqui sobre conversas difíceis, né? Ninguém quer ter conversa difícil, mas é preciso. Então, ó, segurança psicológica, clareza, né? Acolhimento, olhar afetuoso, o ouvir. Né? Então, é ouvir. A frase que me vem na cabeça é gestão humanizada. E realmente vai ter que, as empresas têm que se preparar e preparar a liderança, porque é ela que está ali à frente, junto com os seus colaboradores, com as suas equipes. Né? Sim, sim. Então, eu vejo uma gestão humanizada, não é só matemática 1 mais 1 é 2 e pronto. Tem que estar junto. O junto é mão, né? O one-on-one que fala. Sim, sim, e tem como, e aí a pessoa fala assim, né, outro dia eu estava com uma situação, e é uma líder muito capacitada, e é uma líder que ela comentou, se eu tiver que chegar e bater na mesa para poder puxar a pessoa para mim e falar, olha aqui, então eu não vou conseguir porque essa não sou eu, né, ela tem um tom de voz mais calmo, uma lady, e ok, tá tudo bem, né? Então isso não significa que ela perde o pulso por conta disso, né? Então é essa transparência, esse olhar, trazer as pessoas para próximo, tentar entender, né, esse movimento. Eu assisti um filme, acho que posso dar uma dica de filme? Claro, lógico. Eu assisti um filme recentemente na Netflix que é A Mulher Imperfeita, Uma Mulher Imperfeita, e fala sobre um diagnóstico tardio. Né? E isso é tão importante colocar isso aqui, porque muitas vezes as pessoas dentro das empresas, como a gente está focando em empresa, né? Elas se sentem assim que são erradas, né? Não se enquadram, aí já é aquilo que a gente comentou. Poxa, pessoa difícil de lidar, nada tá bom, pessoa antipática, antissocial, né? E aquele movimento todo. E ela recebe o diagnóstico tardio de autismo. E quando ela recebe, isso acontece muito nos dias atuais, né? Eu pego muito isso, que muitas pessoas, por incrível que pareça, quando recebe o diagnóstico,
tira o peso, Não se acha, não sou tão diferente quanto eu achava. né? Ou então entendi agora o porquê, como sou, né? E é muito bacana. Esse filme é bem bacana, vale a pena. Eles repetem mais uma vez para o pessoal Claro, o nome do claro. filme, que é bem importante. A gente se Sim. inspira muito, pessoal, quando a gente olha esses cases, né? Muito De legal. uma forma mais divertida, digamos assim, mais tranquila, né? Sim. Não tão científica, através de filmes, séries. Sim. Muito legal, bacana. assim. Digo assim, ó, é Uma Mulher Imperfeita, está na Netflix agora, em cartaz. Netflix nos patrocina. Muito legal. Elis, e fazendo uma conexão, né, da neurodiversidade com a NR1, né? Eu recebi uma pergunta assim: como que a empresa pode usar a NR1 para entender que o comportamento de um neurodivergente não é falha, né, mas uma característica que precisa de um ambiente seguro para não gerar um burnout? Essa é uma pergunta Bacana, forte, né? Bacana. Olha, Sandra, eu trabalho muito com a liderança, né? Então, existe duas formas de trabalho. Acho que o trabalho ele tem que ir de encontro, né? Então, por exemplo, imagine assim, é mais fácil a gente lavar uma escada de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Então, se todo mundo falar de cima para baixo, porque joga água, né? Mas às vezes a gente não consegue começar lá na cúpula, então a gente tem que começar daqui. É mais difícil, mas dá certo. Então, mas vamos colocar a parte de liderança. Quando eu falo liderança é por quê? Porque às vezes a diretoria não acatou ainda. Mas ela quer o profissional ali dentro. Ela está um pouco resistente a algumas coisas, mas ela quer. Então a gente começa com a liderança. Preparar o líder para esse movimento. Então, aquilo que eu falo, incluir é fácil. Incluir, eu vou lá, contrato, compro a meta, porque tem que ter a cota bonitinha, trago para dentro da empresa. Manter, sustentar. Né? Enquanto eu ainda estava dentro das corporações, ainda como comércio exterior, eu ouvia assim: eu não quero. Você tem que colocar alguém aqui no meu departamento. Não quero. Por que você não quer? Por exemplo, porque eu não falo por sinais, não falo por Libra, não falo o outro movimento, né? Então, quer dizer, existe dois viés aí, porque sim, a empresa precisa preparar esse líder, né? O líder, como que uma pessoa chega a um cargo de liderança? Se a gente for analisar cruamente, pela sua capacidade técnica, né? A pessoa é tão boa tecnicamente que a gente fala assim: opa, surgiu uma vaga, bota para supervisor, bota para gerente. Entende bem do negócio. Entende bem do negócio. Mas e quem não tem preparo para lidar com as pessoas, né? E é aí que a gente entra, é aí que a gente esse movimento todo de preparar esse líder. Então, para saber acolher. Aí como que eu falo? Por que eu falo que é dois viés? Porque nós, enquanto profissionais, também precisamos nos preparar, né? Porque senão fica assim, fica uma coisa muito assim: a empresa tem que me preparar, ela precisa me pagar o curso X, o curso Y e tal. E a nossa parte, né? Toda a parte que a gente se desenvolve profissionalmente nos acompanha pelo resto da vida. Então, eu trabalho muito isso em mentoria também. Eu trago tudo que você constrói é para você. Então, você está dedicando aquele tempo que você está de passagem numa empresa, né? Então, é os dois lados. Mas sim, a gente esse olhar para o ser humano, né? E se desenvolver para você poder, de novo, não é? O que acontece muito, as empresas querem que o neurodivergente se adapte. E ao contrário, a empresa precisa se adaptar ao neurodivergente. Pessoal, olha a dica importante que ela está dando. Pode repetir? As empresas querem que o neurodivergente se adapte aos processos da empresa, mas é a empresa que precisa se adaptar ao neurodivergente. E a segunda dica, que ela já nos deixou aqui bem prática, né, Sandra, que é todo o trabalho que está sendo feito, os relatórios da NR1, é como se fosse um sinal de alerta, é como se fosse um sinal amarelo do trânsito ou vermelho dizendo: pessoal, tem que olhar mais para esse ponto aqui, preparar mais o ambiente. Quer dizer, não é que a NR1 vai cuidar exatamente da neurodivergência, mas ela já está colaborando dessa forma, né? Então, olhem os relatórios, pessoal. Muito. Um exemplo assim, me veio aqui agora, ontem eu senti isso. Fui ao cinema, fui assistir Michael Jackson, sou da época. E aí, vou comprar pipoca, já tem aqueles totens, né? Sim. E aí as pessoas, os atendentes ali ajudando. E toda pessoa que vem, ela traz para ali, aí ela ajuda ali. Gente, um calor que vem desse totem.
né, pipoca. da pipoca. Não, do aparelho, do equipamento. Então, eu imaginei assim, porque aí depois que você fica estudando sobre isso, você sabe, você identifica todo o movimento. Eu pensei, eu fiquei aqui, quantos minutinhos? 5? Para poder efetuar minha compra, pipoca e tudo, e sair. Essa pessoa está aqui quantas horas? 6 horas? 8 horas, né? Então, mas meu Deus, que é o quê? Não, gente, mas é que tem que ser medido tudo. Porque, de novo, ó, depois de dormindo, onde essa pessoa passa mais tempo da vida dela no trabalho. Então, se for algo que sugar muito, nesse movimento todo. Aí a gente vai lá pro neurodivergente, aí o neurodivergente tem uma situação com luz, com calor, com água, com contato com pele. Até com gente, né? Até com gente, né? Então isso é importante. Legal, Elis. E eu vou trazer mais algumas perguntas aqui, voltadas assim, pressão. A gente está falando para RH, empresa, liderança, né? Então, pressão, liderança e cultura, né? Qual que é o papel, assim, das empresas nesse cenário, né? O que a empresa tem que fazer? Não adianta nada a gente entrar de novo no processo de inclusão e tiver um ambiente que adoece, né? Então, a gente precisa, nessas medições que a gente comentou sobre os riscos psicossociais, a gente consegue medir, inclusive, como que estão os riscos de burnout. Tem pessoas afastadas, não tem como que tá. Então, é uma junção mesmo. É isso que você falou, pressão, liderança, cultura. Então, vamos dar uma olhada nessa cultura, né? Cultura enraizada. A gente sempre foi assim, é o síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, nasci assim, sim vou ficar, né? Entendemos que cultura é importante, entendemos que faz parte da estrutura da empresa, mas entendemos também que estamos numa nova época, um novo olhar. E o papel da liderança, né? O líder, ele transforma a cultura. O líder, ele é o embaixador. Sim. Se ele está preparado, a inclusão acontece. Então, de novo, olhar. Invista em treinamento de liderança. Né? De novo, lembra, ó, as técnicas são importantes, aprimorar os conhecimentos técnicos são importantes, mas se o líder já chegou ali pela competência técnica dele, e agora precisa se aprofundar em como ele lida com uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade. Como ele lida com aquele neurodivergente que não está ali, mas é filho de colaborador que está ali e teve uma crise, porque é um autista nível 1, por exemplo, no dia anterior, naquela madrugada. Como que esse colaborador chega no outro dia para trabalhar? Perfeito. Nossa. Eu queria fazer uma provocação aqui para os líderes, né? Se você está numa empresa, como a Sandra às vezes já trouxe aqui algumas vezes, que está apenas cumprindo a lei, né? A cota, aquilo que ele tem que fazer, faça a sua parte. Porque todos fazendo a sua parte, a gente vai pelas bordas e a própria empresa, né? Os acionistas, o fundador, o dono, ele acaba se convencendo de que, puxa, isso aqui não é só cumprir lei, é realmente... o meu papel como empresário na sociedade, criar um ambiente propício para as pessoas. Então, mesmo que você tenha dificuldades, a gente sabe que às vezes a gente tem, pessoal, não desista. Lindo isso que a Cláudia colocou, porque tem até uma frase que eu gosto muito, né? O pessoal que me segue lá no Instagram sabe que eu falo assim, ó, tudo que a gente se propõe a fazer nessa vida é um pouco por dia, nem um dia sem um pouco. Né? Um pouco por dia, nem um dia sem um pouco. Então, que os líderes, o pessoal que está ouvindo, ai que difícil, porque tem gente não querendo mais ser líder, tá? A gente está no... Não é verdade? Verdade. Né? Tem um grupo que está acontecendo agora, fala, não quero, muito difícil lidar com pessoa, né? Gente, mas assim, somos pessoas como um todo, não é somente ali, é em tudo, então... Por quê? Precisa de apoio de outros líderes, verdadeiros mentores dentro da empresa que podem apoiar esses líderes novos, né? E é esse olhar que você comentou, só comece, né? Vamos se movimentando, trazendo, olhando, não como uma regra, vamos cumprir, é mais dinheiro, então o que querem de nós? Não, a gente quer saúde, a gente quer saúde. E lá atrás, igual eu falei, quando começou o processo sobre os ergonometria e tal, foi para afastamento, né? Se a gente for colocar hoje um nível de afastamento sobre mal postura, coluna, né? Praticamente não tem. Então, vamos olhar agora afastamentos sobre outras situações ligadas à saúde mental, de monte, né? E eu penso que isso veio principalmente pós-pandemia, né, Elis? Pós-pandemia, as pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde, né? E isso refletiu muito também na empresa, porque teve não só as famílias, mas a empresa perdeu funcionários também com o Covid, né? Então, eu me pergunto sempre, assim, o quão a empresa está disposta a investir
não só em treinamentos, mas nesse cuidado com o líder também de escutar ele, entendeu? Porque o líder, ele é cobrado para entregar resultados o tempo todo. Aí você conhece, como você mesmo comentou, a parte técnica ele domina. Só que tem alguém de fato olhando para ele, né? Será que ele vai ter um acompanhamento psicológico? Não é só treinar, porque o treinar é técnico também. Tem que ser a prática, né? Então eu acho muito importante que as empresas se atentem a isso, né? Por isso eu volto a falar, o olhar humanizado, né? O RH tem que ter essa postura ou dentro da equipe ter alguém preparado para isso. E puxar também os demais do RH, porque só um também não vence. Perfeito. Né? Perfeito. Então, ou todos estão na mesma linha, contribuindo da mesma forma, para que essa cultura da empresa prevalece. Porque o RH é o RH, não é aquele que demite, né? Hoje é aquele que cuida, que acolhe. Lindo, Sandra. E assim, ó, exatamente assim, cuidar de quem cuida. Liderança saudável. Não cuidar desses líderes. E sim, a pandemia veio como um divisor de águas, porque as empresas invadiram as casas sem pedir licença, né? E era assim ou não era, não tinha trabalho. E ali dentro se descobriu, então, que aquele líder lida com neurodivergência dentro de casa, foi o que eu coloquei sobre familiares e tudo, né? Como esse líder chega depois para lidar com uma situação, ou então esse líder não tem nenhum movimento, nunca passou por ele, nunca nenhuma situação, ou então esse líder descobre que ele também pode ter um diagnóstico tardio, por que não? Porque existe aquele líder que é tão, né, antipático, aquela coisa toda, né? Então é sobre isso, assim, sabe, esse olhar, né? Esse movimento de treinamento de líderes, assim, que eu faço, o tema é liderança saudável, cuidando de quem cuida. Eu acho que a gente está falando como um todo, não colocar toda essa bagagem sobre a liderança realmente, mas dar o suporte, dar o apoio para esse líder. E o momento é propício, né, pessoal, para isso, porque a gente precisa de humanização no mundo como um todo, na sociedade como um todo, na nossa cidade, no nosso país, nas nossas relações de trabalho. Então, é olhar para a NR1, olhar para esses casos e entender como é que a gente transforma isso numa oportunidade de melhoria dentro da organização. Perfeito. Né? Exatamente. Convencendo nossos C-levels que o investimento, né, o custo do treinamento é um investimento para sempre. Exato, para sempre. Para o colaborador, porque se o colaborador está bem, se ele está cuidado, se ele está num ambiente seguro, que ele possa se expressar, automaticamente as nossas metas, que são tão importantes, a gente sabe disso, vão ser atingidas. Né? E Elis, para a gente fechar, né, se uma empresa quiser começar a lidar, né, a olhar para isso de uma forma mais prática, por onde começar? O que você sugere? Escutando. Olha a dica, pessoal. Eu fico tão feliz de ouvir isso. Então não adianta assim a gente criar política, criar programa, criar aquilo tudo, né? Sem a gente ir direto. E quando eu falo escutando, é porque a coisa grita dentro da própria empresa, dentro dos próprios grupos, né? Não necessariamente, às vezes, nessa verbalização, não estou bem, coisa e tal, o todo fala. Né? Então, escutando. E o escutando mesmo, frente a frente, quando você se propõe a escutar alguém, isso é um exercício que vocês podem fazer em casa, pessoal. A gente não escuta. A correria é tão grande, a vida é tão avalaçadora, que quando a gente percebe, a gente está interrompendo as pessoas que estão falando com a gente. Então, o escutar, faz esse teste hoje ali, alguém na sua casa, assim, me conta alguma coisa como foi seu dia, experimenta ficar 2 minutinhos só ouvindo. Só ouvindo, sem falar, comigo também, aconteceu, eu sei como é, ou então pensando lá longe e louco para aquela pessoa dar uma agilizada ali para falar, porque você já está pensando, então, escuta de verdade. Esse é um primeiro passo, eu digo assim que é um passo o mais rico hoje dentro do processo, porque aí sim você vai começar a entender e ter esse outro olhar mais humano. Eu acho que essa conversa deixa um ponto muito claro, né? Não dá para falar de resultado sem pensar em saúde mental. Exato. Né? Perfeito. Não tem. Uma coisa andam juntos assim, né? E aí assim, eu coloco assim, eu até coloquei aqui, eu queria muito falar essa frase para vocês que eu gosto. Coloquei assim, ó, a gente não está falando de fragilidade, tá? Porque muitas vezes, ele é frágil e tal. A gente está falando de gente. Elis, então, muito obrigada por você se disponibilizar e estar aqui conosco nesse dia, né? O dia está lindo lá fora. Então, a gente agradece pelo seu tempo. Espero que você possa contribuir muito com outras empresas, levando aí o
teu jeito, a tua pessoa querida aí que nos atendeu, né? Aqui neste momento. É verdade. Muito obrigada. A gente poderia ficar aqui, né, pessoal, conversando mais um tempão. Adoraria. Né? Mas a gente quer agradecer vocês também que estão aqui nos ouvindo, né? E agradecer muito o nosso parceiro, né? Que nos ajuda a realizar esse nosso trabalho de formiguinha, né? Onde a gente vai inspirando cada vez mais, que é a Gas Connect, né? Que nos cede aqui o estúdio, né? Porque acredita também na transformação das pessoas, né, através do respeito à diversidade, à inclusão. Né? A Gas Connect ela publica, né, vocês podem entrar no site deles depois, fica ali disponibilizado para vocês, né, essa nossa entrevista, a matéria, e dizer para vocês que vem mais por aí, né? Vem mais assunto por aí. O próximo a gente vai estar olhando para PCDs, para pessoas com deficiência, mas olhando mais especificamente em cada uma das deficiências, sabe, Elisa? A gente entendeu que precisava se aprofundar. Então, olhar para a comunicação, né, para o surdo-mudo, olhar para a deficiência visual, enfim, cada uma delas, trazendo esses exemplos aí para vocês. Contamos aí com a parceria de vocês, pessoal. Grande abraço em nome da BRH Paraná. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. Obrigada, Sandra, Obrigada que você estreou pela hoje oportunidade. aqui, né? Muito bem, com todos os méritos. Agradeço muito, de coração. Muito obrigada. Estou à disposição para próximos aí que quiserem a minha presença aqui. Queria deixar muito meu Instagram, pessoal, para quem quiser saber um pouquinho mais e tal. É @psico.elipassos. Vai ser um prazer tê-los lá. Obrigada, meninas. Obrigada. Até a próxima, pessoal.